Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo novamente ao nosso canal Transcendência, o canal onde nós tratamos sobre uma série de temas relativos ao esoterismo, relativos à espiritualidade, relativos a todos esses temas que muitas vezes são cercados de mistérios e que quem busca uma fonte de informação confiável às vezes tem uma certa dificuldade em encontrar essas fontes. Então, nosso canal ele foi justamente projetado para isso, para suprir essa lacuna de fontes confiáveis dentro do YouTube. Bom, antes que eu me esqueça, se você gosta dos nossos vídeos, por favor compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para receber as notificações, enfim, nos ajude a expandir e a manter esse canal que tem como objetivo a expansão e a difusão de informação confiável sobre esoterismo, maçonaria, religião, para-religião, enfim, todos esses temas aí que vocês já sabem. Bom, hoje eu escolhi falar sobre algo não muito, digamos assim, técnico, né? Um assunto não muito técnico, mas com certeza é um assunto que faz parte da realidade da maioria das pessoas que busca, às vezes na internet, às vezes em outros meios aí outros meios de enfim, de pesquisa de conhecimento. Por exemplo, às vezes a pessoa vai pesquisar alguma coisa sobre esoterismo numa livraria, busca lá na seção livros esotéricos, às vezes busca aqui no próprio YouTube, né, vídeos que sejam vídeos instrutivos, buscam textos na internet de blogs, de sites que apresentem, enfim, indicação bibliográfica e tudo mais, e muitas vezes essas pessoas acabam quebrando a cara, né, ou dando de cara com uma série de informações que não são informações confiáveis, não são informações verídicas, não são informações embasadas, pesquisadas, etc. E acaba virando tudo um grande invencionismo, né? Uma grande panela de coisas misturadas e que acabam trazendo mais confusão do que propriamente informação, né? Então, o tema é exatamente esse, né? Sábios esotéricos, né? Sabedoria esotérica, sabedoria arcana ou enganação, enrolação, né? Como que você pode, digamos assim, perceber quando você está diante de uma informação verídica ou quando você está diante de uma enrolação. E isso não se estende apenas às pessoas que não têm envolvimento direto com ordens iniciáticas, mas também às pessoas que fazem parte, às vezes, da maçonaria, de outras ordens aí, sejam elas iniciáticas ou pseudo-iniciáticas, né, ou que se pretendem iniciáticas, e essas pessoas muitas vezes se deparam lá com gente que está cheia de galões, cheia de medalhas, cheia de graus, e que na verdade não sabem coisa nenhuma de nada e acabam transmitindo informações muito falsas, informações muito equivocadas, né? Bom, a primeira coisa que nós recomendamos, né, é que sempre verifique as fontes daquilo que te passam, daquela informação que te passam. Então, quando alguém diz para você que tal coisa é um conhecimento iniciático, que tal coisa é uma informação vinda de uma ordem tradicional, ou que é uma informação tradicional relativa ou a uma religião, ou relativa ao domínio esotérico, ou ao domínio iniciático, ou alguma tradição, então sempre verifique a fonte, né? Sempre busque saber se aquela informação consta em alguma escritura tradicional, se essa escritura tradicional ela foi corretamente interpretada, né? Se quem fez a interpretação dessa escritura conhece a língua original na qual essa escritura foi composta,
né? Se essa pessoa ela tem ligação com uma linhagem autêntica, né? Com uma linhagem de transmissão desses conhecimentos autênticos, né? E digo aqui, linhagem não é o sentido mágico, tá, do termo. Então tem muita gente que acha que, por exemplo, o sujeito recebe uma linhagem, sei lá, uma linhagem budista, por exemplo, porque passou por um cerimonial. E não é isso, né? Uma linhagem, ela é uma transmissão bastante complexa, né, de elementos, então elementos doutrinários, né? A influência espiritual ela é transmitida não só através do rito, mas ela é transmitida também por uma série de elementos doutrinários. Esses elementos doutrinários eles têm que estar de acordo com essa linhagem tradicional, de acordo com as escrituras dessa linhagem, de acordo com a transmissão dos mestres, né, dos mestres originais, dos mestres ancestrais dessa linhagem. Então, não basta simplesmente ter um diploma, né, ir em algum lugar, em outro país, e lá receber passar por um cerimonial, que às vezes nem é um ritual, porque o ritual já foi há muito tempo pervertido ou modificado. Então não basta isso, né? Isso é importante também, desde que sejam observadas outros critérios para essa recepção. Então, transmissão de uma linhagem não é uma coisa mágica, não é uma varinha de condão que um passa para a cabeça do outro e se transmitiu a linhagem, tá? Existem critérios muito claros, muito bem elaborados, uma lei bastante até exata e minuciosa em relação a essas transmissões. Então, fique atento a isso. Então, fonte, né, de qual fonte saiu aquilo, se aquela informação ela está de acordo com os registros tradicionais daquela determinada linhagem tradicional, né? Se aquelas informações, elas, por exemplo, vieram de uma suposta revelação, né, já nós temos que fazer uma análise se essa revelação está de acordo ou não com essas escrituras tradicionais ou com esses ensinamentos tradicionais. Então, se ela está de acordo, né, se ela apenas vem confirmar esses ensinamentos tradicionais, então em si o fato dela ter sido recebida por uma inspiração ou por uma intuição intelectual não é o mais importante. O mais importante é que ela esteja de acordo com esses ensinamentos tradicionais que são passados geração após geração e que estão registrados, né, nas escrituras sagradas dessa determinada tradição, ou pelo menos nos documentos, nos registros onde essa tradição ela foi sintetizada. Então, como um exemplo, né, por exemplo, você pega uma linhagem daoísta, né, o daoísmo chamado de daoísmo Maoshan, né, ou Shantintin, né, que são as escrituras do taoísmo Maoshan, e você vê o taoísmo Maoshan hoje não tem nada a ver com aquilo que foi transmitido e ensinado nessas escrituras, né? Então, temos que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, o local onde essas pessoas se estabeleceram continua sendo lá o Monte Mao, na China, né? As pessoas se dizem dessa linhagem do daoísmo Maoshan, e, na verdade, se você analisa as escrituras dessa tradição, você verá que, na verdade, aquilo que eles chamam hoje de daoísmo Maoshan é uma completa distorção, uma completa degeneração daqueles ensinamentos tradicionais. E não é estou dando como exemplo lá uma linhagem da China, mas, não sei, pega a maçonaria hoje, né? Então, dizer que 90% de tudo aquilo que se fala na maçonaria hoje não tem nada de iniciático é até ser generoso, né? Porque, de fato, eu acho que é até mais que isso, né? Acho que mais de 90% daquilo que se ensina hoje dentro das instituições maçônicas não tem nada de iniciático, né? E muitas das coisas que são transmitidas, né, ou ditas como coisas oficiais, né, partem de uma hierarquia puramente administrativa que não tem conhecimento nenhum sobre o ensinamento esotérico
verdadeiro, tradicional maçônico, e acabam sendo desviadas muitas pessoas acreditando que essa hierarquia administrativa, ou seja, que um avental colorido, que um fitão de grão-mestre, um fitão de delegado, de secretário de qualquer coisa, legitima a transmissão de um determinado ensinamento, né? No caso que eu atuo mais diretamente, né, que é o caso do budismo, eu vejo, por exemplo, profundas degenerações, profundos desvios, né, doutrinários que são apresentados e que são levados para a maioria das pessoas como se fossem as coisas mais originais do mundo, né? E para isso apresentam lá papéis, documentos e selos e autorizações e isso e aquilo, quando na verdade aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo transmitido, não tem nada de verdadeiramente iniciático, não tem nada nem de verdadeiramente budista, né? Não tem nada de original ali, que se você compara esses ensinamentos transmitidos por essas pessoas com as fontes originais, né, se você consegue ler nas línguas originais em que esses ensinamentos foram transmitidos, você percebe que houve desvios ali, terríveis desvios, imensos, e essas pessoas elas propagam uma verdadeira enganação, um verdadeiro engodo, né, para as outras, dizendo que são grandes iniciados, grandes conhecedores, grandes autorizados, e, enfim, coisas que vão por aí, né? Outra coisa que você deve prestar bastante atenção, né, é que muitas vezes os pseudo-iniciados eles gostam muito de misturar coisas, né? Então você vai ver nesses grupos pseudo-iniciáticos, pseudo-esotéricos, neo-espiritualistas, etc., uma grande bagunça e uma grande mistura de elementos. Então, mistura elemento hindu, elemento chinês, elemento ocidental, elemento europeu, elemento cristão, tudo junto num grande angu, né? E esse sincretismo, né, meio atabalhoado, bagunçado, etc., essas pessoas apresentam como se fosse uma síntese esotérica, sendo que são duas coisas bastante diferentes, né? De um lado você tem síntese verdadeira e de outro lado você tem sincretismo, né? A síntese verdadeira ela vai dizer respeito a aqueles princípios que são princípios metafísicos superiores, né? Então ela está além das formas, né? Sendo que o sincretismo, ao contrário, é simplesmente uma amálgama de elementos formais de várias tradições diferentes que as pessoas fazem ali um tipo de interpretação porca e diz não, é tudo a mesma coisa, é tudo igual, etc., quando na verdade eles nem entendem nem de uma coisa nem de outra e simplesmente misturam tudo a gosto do freguês, né? Então esse é um outro aspecto que deve se tomar em conta para quando nós queremos saber se uma informação é real ou é verdadeira ou se é um elemento misturado. Então tenha muito cuidado, por exemplo, quando você vê coisas hindus na maçonaria, ou quando você vê coisas cristãs dentro do budismo, ou quando você vê elementos espíritas dentro de uma linhagem que se diz chinesa, né? Então nós falamos aqui no nosso vídeo mais recente sobre a questão da reencarnação. Então, se você já assistiu o vídeo, você já sabe que não é uma doutrina tradicional. Então, se você começa a ver muitas essas misturas, né, então de elementos de culturas diferentes e sem uma clareza muito grande em relação aos princípios, né, que animam essas tradições, então você já pode desconfiar que alguma coisa ali não está bem, não vai bem, né? Outra coisa, né, outra coisa que você pode ter bastante segurança quando você pesquisa sobre esoterismo, você pode ter bastante segurança de que não se trata de algo sério, né? É quando você vê, por exemplo, mistura de magia, de simpatia, de, enfim,
todo tipo de superstição, de crendice misturado com aquilo que se pretende ser esotérico. Então, eu sou esotérico, eu tenho aqui uns duendes, eu sou esotérico, eu tenho aqui um jogo de búzios, não, porque eu faço jogo de cartas aqui, o meu jogo de carta é muito esotérico, não, porque eu sou mago, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Tenha cuidado, né, para não misturar as estações, tá? O domínio esotérico é um, o domínio da magia é outro, né? São dois domínios bem diversos, assim como o domínio religioso também é outro. Então, no nosso canal você vai encontrar um vídeo também falando sobre as diferenças entre magia e esoterismo. Então dá uma olhada lá para você conseguir definir bem, né? E tome muito cuidado com esses elementos supersticiosos que são apresentados como se fosse esoterismo, né? Na verdade, a palavra superstição, né, na verdade, ela indica algo que perdeu o sentido, que as pessoas não conhecem mais o sentido e cuja forma sobreviveu ao sentido. Então, muitas vezes são costumes que foram transmitidos sem que as pessoas soubessem qual era o sentido daquilo, ou que simplesmente foram inventadas, né? Foram inventadas e transmitidas, alguém imaginou aquilo e passou para frente e se tornou um costume. Isso é o que a gente chama de superstição, né? Não tem uma doutrina clara por trás. Então, outra coisa para você tomar cuidado, né? Tome cuidado com argumentos de autoridade, né? Tome cuidado com pessoas que dizem que elas sabem de uma determinada coisa porque elas têm tal cargo, porque elas têm tal grau, porque elas têm tal autoridade dentro de uma instituição, porque numa instituição ela é o grande isso, o grande aquilo, o grande aquilo outro, né? Tome muito cuidado com esses argumentos de autoridade que não apresentam provas claras, que não apresentam fontes claras, né? Bom, nós poderíamos passar falando aqui N outros indicadores aí de falso conhecimento, né? De enganação, de charlatanismo em relação aos conteúdos esotéricos, mas eu vou ficando por aqui porque o vídeo já está ficando longo, né? E eu também estou cansado, sexta-feira, final de semana chegando, na verdade já é mais, né? Já estou gravando aqui, já é sábado de madrugada, e espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil a você. Eu vou deixar na descrição, como sempre tenho feito, os links para você que queira ler os meus mais recentes trabalhos que estão publicados em e-book, né? Bom, curta, compartilhe com seus amigos, não esqueça de deixar seu joinha, porque é muito importante para nós, para você continuar também recebendo as notificações de vídeos novos, e espero que você tenha aí um excelente final de semana e que continue nos acompanhando aqui no canal. Um abraço, obrigado pela sua atenção e até muito breve. Tchau!